Olá, queridos amigos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos a esse nosso estudo semanal da obra de Allan Kardec. Esse é o nosso estudo de número 91 e continuamos a estudar a segunda parte de O Livro dos Espíritos, essa segunda parte que nos ensina sobre o mundo dos espíritos, nas suas duas possibilidades, plano espiritual, plano material. Estamos estudando o 11º e último capítulo desta segunda parte do livro. Já começamos a estudá-lo anteriormente e hoje nós vamos terminá-lo. Nós vamos hoje das questões que vão de 601 até a questão 613. A questão 601 está contida no item O Homem e os Animais. Então nós terminaremos esse item e depois, até a questão 613, nós teremos ainda o item metempsicose para o nosso estudo de hoje. Encerraremos assim hoje o capítulo 11 e também com ele a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Então, nesse momento, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido os queridos amigos à nossa prece inicial. Vamos lá. Então, vamos todos nós, nesse momento, buscar um instante de silêncio interior, esquecendo o que aconteceu até esse momento em nossas vidas e vamos dedicar esses instantes preciosos ao Mestre Jesus. Amado Mestre, nós queremos agradecê-lo pela oportunidade de nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos aqui juntos o Livro dos Espíritos e assim, envoltos em Sua paz, em Sua presença, nós nos preparamos para aprender com os princípios dos espíritos superiores trazidos por Allan Kardec e para conduzir, assim, as nossas vidas a partir desses princípios. Muito obrigado, amado Mestre, por mais essa oportunidade e que assim seja. Muito bem, meus amigos, então estamos estudando o 11º capítulo da segunda parte do livro, esse capítulo que tem o título Dos Três Reinos. Vimos anteriormente o reino mineral e o reino vegetal. Agora entramos pelo estudo que compara, né, que traz essa ideia da comparação entre o homem e os animais, para que a gente possa conhecer melhor o reino animal, para que a gente possa identificar qual é o papel do homem dentro deste reino e, ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma distinção entre o ser humano e os demais animais, e essa distinção, obviamente, ela vai ter o seu ponto principal, o seu ápice, no aspecto espiritual. Como nós já vimos anteriormente, o grande ponto de distinção, ou pelo menos uns dois ou três, né, pontos de distinção entre o homem e os animais, são a capacidade do homem reconhecer a sua individualidade, o seu livre-arbítrio e a sua capacidade de pensar em Deus. Só para citarmos três dos principais pontos que vão aparecendo aqui no capítulo, conforme nós estamos apreciando. Bem, no estudo anterior, nós vimos das questões 592 até 596 uma comparação entre as faculdades dos animais e dos homens. Das questões de 597 até 600, o início do estudo da alma dos animais. E agora da questão 601 até 607, nós veremos a questão do progresso, como é que o progresso se encaixa dentro disso tudo. E é um pensamento muito coerente, né? Um pensamento lógico, um pensamento que podemos identificar como um pensamento linear, porque já na questão de número 600, que a gente está destacando aqui, nós vimos que os animais, quando desencarnam, eles não têm relações no plano espiritual, eles não têm relações com outros seres. E que ali no plano espiritual, outros espíritos com E maiúsculo, né? Espíritos que já são dotados de faculdades superiores, ficam incumbidos da tarefa de classificá-los e fazer com que eles reencarnem imediatamente. Então, a questão 601
é uma questão que aprofunda essa temática, mudando um pouquinho o foco, né? O foco já não é mais diretamente o estudo da alma dos animais em si, mas ainda o estudo da alma dos animais do ponto de vista do progresso. Existe uma lei progressiva para os animais, assim como há para o homem. Então, a partir desse momento, nós entramos a estudar essa questão do progresso para a alma dos animais. E notemos, né, que ainda aqui existe a comparação com a alma humana. Os animais estão sujeitos a um progresso, assim como os homens estão sujeitos a um progresso. Então, dessas questões, de 601 até 607, nós estudaremos essa questão do progresso. E depois da questão 608 até 610, nós veremos análise do espírito humano diante dessa realidade toda, né, que a gente está apreendendo aqui com o livro dos Espíritos. E depois das questões 611 até 613, a questão da metempsicose. Bom, então nós que estamos aprendendo a, a identificar, a separar, né, a definir o que é o homem e qual é o seu contexto dentro da natureza, estamos aprendendo a fazer isso de acordo com o aspecto espiritual, como já o dissemos, né? Então, algumas das características que são citadas como características que diferem os homens dos animais são características essencialmente espirituais, porque do ponto de vista corpóreo, nós podemos considerar, como já vimos no livro dos Espíritos, em questões anteriores, os animais como sendo seres exatamente iguais aos homens, porque eles têm um corpo, e em muitos casos até superiores ao homem no quesito enfrentamento da natureza. Muitos animais são mais ágeis, mais fortes, mais bem preparados para o enfrentamento da natureza. O homem depende da sua inteligência, né, como um aspecto espiritual mais evoluído do que os animais para se manter, para sua manutenção. Então, vejam, né, como que muitos aspectos são aspectos que aproximam os homens e os animais e que, portanto, a gente precisa investigar dentro do plano espiritual para encontrarmos aqueles pontos de separação que são aqueles que mais destacam o homem como um ser diferente dos animais. Esses que nós citamos agora há pouco, né? A capacidade de reconhecer a si mesmo como um ser, o reconhecimento da sua própria individualidade, o seu livre-arbítrio, como nós sabemos que o homem é dotado de livre-arbítrio, e a sua capacidade de pensar em Deus. Esses três como sendo assim os três maiores pontos em que o homem se diferencia dos animais diante da criação. Então, voltando aqui agora à questão de número 601, Kardec perguntou se os animais estão sujeitos como o homem, e aqui esse como o homem é importante, né? Porque o homem a gente sabe que está sujeito a uma lei de progresso, e os animais, eles têm uma lei progressiva? Sim, eles têm uma lei progressiva, mas nós vamos ver que ela não é uma lei progressiva exatamente igual à do homem. E Kardec coloca esse como homem aqui, né? Como uma como um indicativo importante para a distinção entre os homens e os animais. Então, sim, eles têm sim uma lei progressiva, os animais também progridem, e escrevem os espíritos aqui superiores, né, que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, também os animais o são. A gente já tem essa informação que veio, né, em relação aos vegetais, às plantas, melhor dizendo, ao reino vegetal. Então, em mundos superiores, as plantas são também mais evoluídas e agora descobrimos coerentemente, né, inclusive, que os animais também o são, inclusive dispondo de meios melhores, mais amplos, mais eficazes de comunicação. Os animais se comunicam de forma melhor. Mas acontece que, assim como as plantas, sempre são inferiores ao homem, mesmo em mundos superiores. O homem tem neles, nos animais, servidores inteligentes em mundos superiores. Bom, então essas são as
primeiras informações que nós temos aqui, sim, eles têm progresso, eles têm uma inteligência mais avançada, inclusive em mundos superiores, o que mostra o progresso deles. Essa inteligência os torna servidores mais inteligentes, mais aptos para servir o homem, né? Num estado, inclusive, diferente daqui da Terra. Kardec escreve que não tem nada de extraordinário nisso, né? Se a gente olhar para o nosso planeta, a gente vai ver que nós temos aqui animais entre os mais inteligentes, né? Que ele vai citando aqui alguns exemplos, como o cão, por exemplo, que são dotados de uma capacidade para exercitar trabalhos que Kardec chama aqui de trabalhos manuais. Então, aliás, perdão, né? E Kardec diz: imaginemos, né, esses animais dotados de uma capacidade, né, para trabalhos manuais. O que eu queria dizer aqui anteriormente, desculpem, né? O cão, o cavalo, o elefante, esses animais já são auxiliares do homem aqui na Terra. Era isso que eu queria dizer, né? Então, imaginemos esses animais dotados de uma capacidade para trabalhos manuais, o que eles não poderiam fazer sob a direção do homem, né? Com uma capacidade de comunicação melhor, com um pouco menos de instintos selvagens, né? Mais evoluídos. Imaginem que auxiliares maravilhosos eles seriam para o homem, é isso que Kardec está dizendo, né? Não tem nada de extraordinário nessa tese que os espíritos colocaram, né? É uma tese que precisa ser desenvolvida. Agora, vejamos como continua a- o pensamento aqui, porque é muito importante essa questão que foi colocada na questão 601. Os animais progridem como o homem? Kardec recebe essa resposta, anota a resposta completa, mas ele não esqueceu a questão que ele colocou aqui, né, na 601. Algo que ficou subliminar aqui, né? Ficou num segundo plano, nas entrelinhas quase, né? Eles progridem como o homem, e aí, não conformado com a resposta incompleta, ele vai completar o pensamento na questão 602. Olha aqui, os animais progridem de novo como o homem, ou eles progridem por força das coisas, porque o homem progride pela sua própria vontade e pelo exercício do seu livre arbítrio, coisa que nós vimos que os animais não têm. Eles não têm livre arbítrio. Eles têm um certo âmbito da vontade sendo posto ali em ação, assim como a inteligência, né? Se eles têm um certo tipo de inteligência, como a gente já viu anteriormente, eles têm também um certo tipo de vontade. Não uma inteligência como a humana, não uma vontade como a humana. Eles não são nem máquinas, como a gente leu anteriormente, eles não são seres maquinais programados para certas circunstâncias em que eles não obram de modo algum. Não, eles não são isso. Eles têm algum tipo de vontade, mas não é uma vontade ligada a um livre-arbítrio, né? O que faz dela uma vontade bem mais limitada, assim como a sua inteligência não alcança a própria individualidade, muitas vezes, de modo mais completo, pelo menos, não alcança a concepção de Deus. Então, é uma inteligência bem mais limitada, muito mais próxima do instinto. Então, são limitações. E aí, Kardec vai, então, retomar o tema, né? Eles progridem como o homem, por força da sua própria vontade, ou eles progridem por força das coisas? Claro que eles progridem pela força das coisas, né? E não pela sua própria vontade, não pelo seu livre-arbítrio, nem pela sua inteligência. E aqui na questão 602 vai aparecer uma informação que nós adiantamos, mas que nós não exploramos em estudos anteriores. Os animais progridem pela força das coisas e, portanto, não estão sujeitos à expiação. E aqui a gente precisa parar por um instantezinho só para melhorar um pouco essa ideia, né? Nós sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, se os animais não estão sujeitos à expiação, poderia alguém perguntar o que é que eles estão fazendo num planeta de provas e expiações, não é? E muita atenção, meus amigos, porque o planeta é classificado como planeta de provas e expiações por causa de nós, seres humanos que aqui vivemos e que temos
um nível espiritual tal qual propício para as provas e expiações. Provas e expiações são uma classificação moral para o planeta Terra. Do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, somos espíritos educandos que necessitam das provas e das expiações. As provas, né, aqueles momentos em que a nossa inteligência, a nossa capacidade emocional, enfim, todo o nosso amparo espiritual, todo o nosso tesouro espiritual, né? Tudo aquilo que a gente conquistou através das outras reencarnações é colocado em teste. Isso é uma prova para a gente aqui na Terra. Falando em termos simples, né? As expiações são as decorrências, são os resultados do uso do nosso livre-arbítrio dentro da lei de causa e efeito. Então, eu escolho as minhas atitudes, eu escolho as minhas palavras, eu escolho os meus pensamentos e com isso controlo meus sentimentos. E então, através dessas escolhas, a lei de causa e efeito, que é uma lei posta o tempo todo, é uma lei vigente o tempo todo, a lei de causa e efeito vai me mostrando os resultados dessas minhas escolhas, desses meus pensamentos, dessas minhas atitudes. Então, a expiação é quando eu tenho uma atitude extremamente equivocada dentro da lei de causa e efeito e depois sofro as consequências, que são consequências que certamente não são agradáveis ao espírito. Ele tem um certo tipo de aflição diante do resultado, né, da vivência equivocada da lei de causa e efeito. Talvez a gente possa citar um exemplo, é, um exemplo do nosso cotidiano para ilustrar isso tudo, né? A lei de causa e efeito, ela está vigente tão poderosamente na nossa existência, a gente convive tanto com ela que a gente às vezes não percebe. Eu como faço a ingestão de um alimento que eu sei que não é um alimento muito bom para mim, como por exemplo as pessoas que têm uma intolerância à lactose, elas vão ingerir ali um determinado alimento que elas gostam muito, mas que elas sabem que pode ter algum problema, né? Então ela ingere esse alimento, algumas horas passam e ela começa a sentir um desconforto, uma dor de cabeça e ela não faz a relação entre uma coisa e outra, muitas vezes, né? Não faz a ligação que aquele alimento pode ter sido é, talvez fator de desequilíbrio orgânico que causou a dor de cabeça. Vejam, isso é lei de causa e efeito, uma escolha feita aqui, nesse momento, porque quando eu estou dando esse exemplo rápido assim, né, de uma coisa que acontece imediatamente, quase, porque quando a gente fala em lei de causa e efeito, nós que somos espíritas, muitas vezes temos uma tendência de pensar: o que eu faço agora, eu sofro as consequências na próxima encarnação. Não, meus amigos, o que nós fazemos agora reflete em nossas vidas agora. Né? Muita gente diz assim: ah, eu sou mesmo um pouco egoísta nessa vida. Ah, na próxima vida eu cuido disso. Na próxima vida eu pago. Não, já está sofrendo os efeitos do egoísmo agora. Nós sofremos os efeitos do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Percebamos isso, né? Isso é uma percepção espiritual que precisa ser apurada em nós, para a gente melhorar o nosso livre-arbítrio. A gente sofre agora, né? Essas consequências da lei de causa e efeito. É por isso que eu trouxe esse exemplo rápido, né? Bom, enfim, então, quando a gente sofre as consequências da lei de causa e efeito, nós temos a vontade de mudar as nossas atitudes. E ela é movida pelo nosso livre-arbítrio, né? A gente vai movendo ali, dirigindo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente faz. Os animais não são assim. Os animais progridem por força das coisas. E que força das coisas são essas? Ora, eles aprendem com a natureza, imaginando os animais em ambiente de natureza, né? A natureza força o progresso deles naquilo que diz respeito principalmente à sua própria conservação, à sua preservação, sua alimentação, sua reprodução. São processos de aprendizado para aquela inteligência limitada, para aquela vontade limitada que está no princípio inteligente que habita o animal. Então ele progride pela força das coisas. As coisas acontecem e ele progride. O ambiente muda, tem uma tempestade,
né? Tem uma enchente, tudo isso vai ter uma queimada, tudo isso vai fazendo com que os animais progridam enquanto princípios inteligentes, né? Individualmente. Então eles não progridem igual, exatamente de forma igual aos homens, mas eles progridem por força das coisas, por força da natureza. Tem um outro aspecto que os leva a progredir também, que a gente precisa considerar: a ação humana sobre eles. Quando nós temos nossos animais domésticos, principalmente, existe uma ação humana sobre esses animais. Isso faz com que eles progridam. Existe ação humana indireta, né, na natureza. A gente sabe disso. Nós produzimos mudanças significativas no ambiente natural dos animais aqui na Terra. Sem contar outros tipos de intervenções, como, por exemplo, ambientalistas que resgatam animais em sofrimento, que preservam espécies, que conseguem ajudar muitos animais marinhos que estão envoltos com o plástico, por exemplo, detritos humanos, e assim por diante. Então, eles progridem por força das coisas em geral, inclusive pela ação humana sobre eles. Bom, então, tendo marcado isso como uma importante questão do Livro dos Espíritos, apesar de ser curtinha, né? E ela é importante porque ela diferencia moralmente o homem dos animais, diferencia, e essa questão aparece na questão, justamente nessa característica do progresso, que é comum aos dois, né? Como um progride, como o outro progride. Que fundamentação poderosa para as leis morais que virão na sequência, né? Fundamentação poderosa para a gente orientar a nossa vida aqui na Terra com relação ao respeito a esses seres, como já também dissemos anteriormente, né? Bom, e nos mundos superiores? Se eles progridem no mundo superiores, em mundos superiores, né? Mundos em que o progresso se fez mais de modo mais direto, mais poderoso, eles conhecem Deus? Conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus. Assim como antigamente os espíritos eram deuses para os homens. Eles têm sempre uma concepção limitada sobre a vida, sobre a sua existência. Eles ainda são animais, né? Kardec segue explorando. Vamos lá. Sendo os animais aperfeiçoados nos mundos superiores e sendo sempre inferiores ao homem, meus amigos, olha a pergunta que Kardec coloca. Segue-se daí que Deus criou alguns seres intelectuais que são perpetuamente destinados à inferioridade? Isso parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso, que todas as obras de Deus revelam. A questão aqui é a seguinte: bom, plantas são sempre plantas, como a gente viu lá naquela última questão, né? Do reino, que tratava entre o reino vegetal e o reino mineral. A gente, no estudo anterior, a gente destacou essa questão, né? Dizia lá, nos mundos superiores tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Parecendo que, tudo bem, eles progridem, né? Informação parece isso, né? Eles progridem, mas são sempre plantas. Não, não saem desse reino, né, da natureza. Os animais não chegam a ser homens. E o que Kardec está perguntando aqui é justamente essa questão. Olha, a gente tem uma lei de progresso que é fundamental como objetivo, né, das leis morais. Pensemos nisso também. Para que eu vou ter uma lei moral se eu não progredir? Se não for para causar progresso individual e coletivo, né? Então, a lei de progresso é algo que tem que estar ali sustentando as leis morais sempre. Senão, elas perdem um pouco do seu poder, da sua força, né? Perdem bastante, inclusive, da sua força. E Kardec está perguntando aqui: olha, os animais são sempre animais em mundos superiores? As plantas são sempre plantas? Eles não saem desses reinos? E os animais, sendo seres intelectuais, tendo inteligência, tem algo ainda mais grave aí. São inteligências que nunca chegam a uma inteligência superior. Isso é contrário à lei de progresso. Elas têm um limite. Onde que está esse limite, né? Kardec poderia perguntar na sequência. Então é algo grave. Isso parece contraditório com a lei divina. E aí, a resposta dos espíritos diz que tudo se encadeia na natureza e que existem elos na natureza que o ser humano ainda não é capaz de perceber, de apreender, né, de entender.
e que as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Então, a informação principal aqui é que é, quando a nossa inteligência, né, estiver liberta de preconceitos e no máximo grau de desenvolvimento, a gente vai ver claro quais são os planos na obra de Deus em geral. Nesse momento a gente não consegue. O que vem de informação aqui certa, segura, né, profunda, é que Deus nunca se contradiz. A lei de progresso é vigente o tempo todo. E esses seres estarão harmonizados com essa lei de progresso, assim como nós homens estamos, né? Então, eles pedem um pouco de calma aqui. Calma, né? Vamos ter um pouco de tranquilidade e continuar o nosso estudo, né? É um pouquinho assim que está a resposta. Fica tranquilo. Deus não se contradiz, Deus não erra. Esses seres não são seres prejudicados na natureza pelo estado em que eles estão e nem do ponto de vista espiritual. Não é? Tudo tem uma razão de ser. Então Kardec vai completar, tá? Sabendo, querendo um pouco mais de informações, né? Ele vai perguntar se a inteligência é uma propriedade comum e mais do que uma propriedade de comum, se ela é um ponto de contato entre a alma dos homens e dos animais. O que está por detrás dessa questão de Kardec? Justamente a ideia geral que o codificador está tentando desenvolver aqui. Tudo bem, então vamos lá, vamos passo a passo, devagarzinho, né? Kardec está tateando aqui, dizendo: olha, tem coisa aí, hein? Dá para a gente chegar em conclusões a respeito disso que os espíritos superiores estão dizendo. Tudo bem, esses seres têm que estar o progresso desses seres tem que ser um progresso contínuo e sem limites. Se Deus não se contradiz, espera aí, eu estou pensando aqui que os animais um dia vão ser seres dotados de uma inteligência igual à inteligência humana, mas eu preciso ir devagar, né? Então vou perguntar assim como quem não quer nada. Então, a inteligência é uma propriedade comum e um ponto de contato. Olha a pergunta, hein, gente? Um ponto de contato entre as duas almas. É uma similaridade, é algo que une a alma dos homens à alma dos animais, de uma certa forma? A resposta é sim. Mas tem um porém na frente, né? Os animais só têm a inteligência da vida material, como nós vimos até agora. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Os espíritos superiores insistem nessa distinção o tempo todo, né, que é muito importante para a gente. Mas aqui eu gostaria que a gente percebesse que a gente já tem uma fundamentação muito interessante para as ideias que virão na sequência, né? Principalmente na questão de número 607, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Ela vai fazer ali, vai dar a resposta que muitos de nós espíritas gostamos de ouvir e que estamos esperando, eu tenho certeza, aqui nesse estudo, né? Kardec vai arrematar umas ideias aqui agora na questão 605, né? Olha, existem muitos pontos de contato entre os homens e os animais. Então eu não poderia pensar que o homem possui duas almas, uma alma animal e uma alma espírita. Aqui é o fim da cisão, hein, meus amigos? É o fim da cisão entre os homens e os animais, com a resposta. Eu já explico por quê, né? Ou de outra forma, né? O animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Então, ou seja, o homem tem duas almas, uma alma animal e uma alma espiritual, uma alma moral. Os animais diferem dos homens porque não têm uma alma moral. Tá certo isso? É o que Kardec está perguntando, né? Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas. Então, os instintos viriam de duas almas diferentes, né? Uma animal e uma alma moral. É assim? Não, o homem não tem duas almas. Dupla é apenas a natureza do homem no ponto de vista da sua encarnação, porque quando encarnado, o homem tem uma natureza animal e uma natureza espiritual. Quando encarnado, nós participamos das duas naturezas. Quando desencarnados, nós temos apenas a natureza espiritual. Então, os instintos mais grosseiros vêm do corpo, que participa da natureza animal.
E os instintos mais sublimes vêm da alma. Olha aqui, ó. Participa pelo corpo da natureza dos animais. Instintos mais grosseiros vêm daí. Agora, pela alma participa da natureza dos espíritos. Então, o aspecto moral vem daqui. Por isso que eu dizia que é o fim da separação entre homens e animais. É uma separação que, se a gente quiser, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista ainda assim do progresso, mas não é que existem duas almas diferentes, uma para os animais e outra para os homens. No que diz respeito à linha de progresso, à linha de criação, já está posto o princípio aqui, é um tipo só de alma, é um tipo só de inteligência que anima desde os homens até os animais. Né? Ou, perdão, o contrário, desde os animais até os homens. É um tipo só de inteligência que a gente pode ir mais longe, que habita desde a planta até os homens, passando pelo reino animal. O princípio já está posto aqui, porque tirou a questão da diferença, né, entre essas almas, da a questão da distinção. Na 605A, a gente vê Kardec aprofundando um pouco, né? O homem tem que se despojar de imperfeições. A gente sabe disso. Então, se é assim do jeito que os espíritos estão perguntando, Kardec coloca mais uma conclusão aqui em forma de pergunta, né? O homem precisa se despojar de suas imperfeições. Então, tem ainda o homem que lutar também contra a influência da matéria, além das suas próprias imperfeições, que são do espírito, ele tem que lutar contra a influência da matéria? Sim, né? Quanto menos progredido, quanto mais inferior é o espírito, mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Então, claro, isso fica evidente, né? Tanto que os espíritos perguntam na frente, não o vedes? Não é assim? Quanto menos progresso tem um espírito encarnado, mais próximo ele está das coisas materiais, mais apegado, né? Mais as suas percepções são apenas materiais. São distintas uma da outra, a alma do animal e a alma do homem. Porém, né, vamos continuar aqui, depois eu completo. A tal ponto de que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Nesse sentido, são diferentes. Do ponto de vista da origem e do progresso, são iguais. Conquanto não tem a alma animal que, por suas paixões, univele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixará até eles. Então, olha só, né? O homem não tem uma alma animal. No entanto, ele tem uma alma que é, tem na sua essência ser um princípio inteligente. E nesse sentido é que nós podemos dizer que a alma dos animais e dos homens são iguais, porque elas nascem de um mesmo princípio. No entanto, elas nascem de um mesmo princípio, mas estão em estágios diferentes do progresso. E nesse sentido são diferentes, muito diferentes. Né? Do ponto de partida são iguais, e do ponto atual são diferentes. A do homem mais elaborada, a do animal menos elaborada. Bem, comentário de Allan Kardec. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às paixões duas origens diferentes, umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito. A encarnação, de cuja encarnação é ele a imagem. Então, né? A gente, enfim, aqui agora somos capazes de perceber que o ponto de distinção principal entre a alma dos animais, e se é que a gente pode chamar de alma, né? A alma dos animais, se é que a gente pode chamar de alma, como a gente viu aqui no livro, ponto de distinção entre essas duas almas, dos animais e dos homens, está no progresso realizado. Essa informação vai ficar ainda mais nítida, mais poderosa, né? Mais evidente a partir das duas questões seguintes. Questão 606, Kardec pergunta de onde os animais tiram o princípio inteligente que os anima, né? A resposta é de um elemento inteligente universal. E a palavra universal aqui eu nem preciso dizer que é algo
importante, porque se é universal, a própria ideia de universal, né, nos diz que é algo que serve a todos. Então emanam de um único princípio, a inteligência do homem e dos animais, não é assim? Sim, é exatamente isso. Então, do ponto de partida, elas são iguais, agora fica aqui bem claro, né? Os dois nascem do princípio inteligente, por isso têm muitas propriedades em comum, e os dois passam por diferentes graus de elaboração. Vamos completar com a questão 607, que é a questão que arremata todas essas ideias que a gente está vendo até agora aqui no livro. Dissestes na questão 190, né? Kardec dá para a gente aqui a indicação de onde está. Que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito, com E maiúsculo, essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precede o período a que chamais de humanidade. Onde, Kardec perguntou, né? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não é? Então, Kardec chegou onde ele queria, né? Mas aqui a gente percebe que já é uma pergunta que vem sendo construída há algum tempo aqui no livro, né? Quando a gente começou a falar lá atrás sobre o progresso, ou até anteriormente, né? Começou no início mesmo desse capítulo. Mas a gente percebeu a intenção de Kardec um pouquinho atrás, aqui, né? Algumas questões atrás. Então, a alma humana é o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como acabamos de dizer. Então, olha só, eu vou continuar a resposta, depois eu vou fazer uma referência a Leon Denis, né? Aqui tem uma comparação com o estado de germinação, né, nos seres inferiores, nos animais e nas plantas. É um trabalho preparatório, uma germinação. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Está muito clara aqui a ideia, né? O princípio inteligente passando pelo reino vegetal e animal até ser um espírito dotado das faculdades e capacidades que nós temos hoje. Quais são elas? Ter consciência do seu futuro, aqui mais completo, né? Distinção do bem e do mal, responsabilidade de seus atos, unidas aquilo, de certa forma, algumas aqui são decorrentes daquilo que a gente disse, né? Tem a sua consciência da sua individualidade, eu sei que eu sou eu e sei que eu tenho um futuro espiritual, principalmente pensando. Eu tenho livre arbítrio, progrido através do uso dele, portanto sou capaz de distinguir o bem do mal. Sendo assim, eu tenho responsabilidade de meus atos. Faltou aqui, né, a capacidade de pensar em Deus. A gente tem uma ideia aqui no final da questão dizendo que a gente não precisa pensar que isso é de alguma forma humilhante para o ser humano. Isso poderia ser um problema, né, para o nosso orgulho, dizer que a gente passou pelas fases de plantas e animais. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. E aqui um argumento, né? Os grandes gênios se sentem humilhados porque foram fetos? Não, de modo algum, né? Também nós não devemos nos sentir humilhados, porque o livro dos Espíritos diz que em algum momento passamos pelos outros reinos da natureza, de modo algum, né? Leon Denis escreve no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma, que a lei do progresso não se aplica somente ao homem, ela é universal. Exime o leitor, né, das obras básicas de Kardec, Leon Denis, pega a ideia principal aqui e traduz para a gente pouquíssimas palavras. A lei do progresso é universal. Desde a célula verde, desde de um embrião errante, boiando à flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas até nós. Isso são palavras de Leon Denis.
completando com a frase famosíssima de Denis. Na planta a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí o progresso. Né? Então, frase famosíssima de Leon Denis, retratando o que está aqui no Livro dos Espíritos, né? A passagem do princípio inteligente pelos dois reinos da natureza, o reino vegetal e o reino animal. Kardec quer completar a ideia, né, perguntando se esse período de humanização começa na Terra. Então, nós começamos o nosso processo de humanização aqui na Terra? Não, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, isso seria extremamente raro. Não é? É um processo que se perde nos tempos, é um processo que não começou assim hoje, né? Imaginemos aqui, amigos, que o nosso planeta Terra ele tem alguns milhares de anos de história humana, né? A história humana é muito pequena diante, se a gente parar para imaginar o próprio período de tempo da criação do planeta Terra. E consideremos o seguinte: se nós temos como governador do nosso planeta Jesus, que é um espírito perfeito, é porque, muito provavelmente, ele é um espírito mais velho que nós todos, que estamos aqui sob a sua tutela. E daí a gente tem a dimensão do tempo para a elaboração do espírito, né? Não do princípio inteligente, mas do espírito, porque quanto nós achamos que estamos longe de chegar a Jesus? Se estamos em um planeta de provas e expiações, em um momento de transição que vai para um mundo ainda de regeneração, depois ainda passaremos pelos mundos felizes e só depois estaremos nos mundos celestiais, que é o mundo próprio de um espírito como Jesus. Então a gente tem uma jornada extremamente longa, né, para ser realizada daqui até Jesus. Imaginemos o quanto ela foi longa no período em que fomos criados enquanto princípios inteligentes até o momento em que estamos. É um período incalculável para a gente, na verdade. Né? Falando assim em termos espirituais, a nossa capacidade intelectiva está muito longe de alcançar, né, essa informação. Bom, vamos terminando aqui essas questões do Livro dos Espíritos, né, que ainda falam sobre os homens e os animais. E a partir daqui, das 608 até 610, a gente tem a análise do espírito humano diante dessa realidade que foi retratada agora. Olha o que Kardec pergunta, né? O espírito do homem tem após a morte a consciência das suas existências nos períodos anteriores ao de ser humano? A gente lembra quando a gente foi uma plantinha, um animalzinho? Não, né? Não. Não é desse período que começa a sua vida de espírito. Muito coerente isso, porque se como princípio inteligente nós não tínhamos uma inteligência elaborada, uma vontade elaborada, não teria nem memória, né, para registrar tudo isso. É difícil até que nós nos lembremos de nossas primeiras existências humanas, porque ainda é aquela comparação com a criança, né, com a infância. A gente não lembra dos nossos primeiros meses, dos primeiros anos da nossa infância. Também é assim com a infância espiritual. Questão 609, uma vez no período da humanidade, o espírito conserva traços do que era precedentemente, quer dizer, né, do estado do espírito anti-humano, né, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Então, é um pouquinho daquilo que a gente já viu, né? Quanto menos material é a vida humana, mais progresso esse espírito realizou. Talvez nos homens primitivos aqui da Terra nós víssemos realmente traços da vida animal ainda nos homens em estado primitivo. Que, né, para nós, em nosso momento, nós já temos vestígios muito menores, né? Olha a sequência da resposta. Esses vestígios se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Então, agora que a gente já tem um livre-arbítrio um pouco mais apurado, uma vontade mais presente, tudo isso foi se apagando com o tempo em nós. Né? Não temos assim tantos traços da vida animal ainda em nós, porque o papel do livre-arbítrio, o papel da vontade em nós é um papel atuante, né? É presente o tempo todo.
Muito bem, pergunta final, pergunta 610 desse item para a gente encerrar o estudo com a questão da metempsicose. Então, alguns espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na criação se enganaram. Lembramos, né, que o nosso estudo começa com essa afirmação, nós destacamos lá no início desse estudo dos três reinos essa afirmação e agora é hora de colocá-la à prova. Não, mas a questão ainda não foi desenvolvida. Há coisas que só serão esclarecidas com o tempo. Como o livro dos Espíritos nos pega nessas questões, né? A gente pensa que a gente tem uma filosofia muito desenvolvida aqui na Terra, uma filosofia que é capaz de encontrar respostas para todas as coisas, e aqui no livro dos Espíritos a gente esbarra, né, na nossa falta ainda de progresso intelectual, inclusive, para a compreensão da obra de Deus no seu aspecto geral, né? Não, então o homem, com efeito, é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, não vamos explorar aqui no sentido filosófico essas palavras, não vamos fazer sofismas, né? Não vamos tentar desenvolver problemas nessa questão, porque a gente poderia ficar propondo aqui alguns significados para essas palavras, um duplo significado para o texto e tudo mais, mas notemos que Kardec não fez isso. Kardec não fez isso e ele fez por uma questão muito óbvia e por uma questão muito forte. É porque tem coisas que só com o tempo podem ser esclarecidas. E a gente vai se contentar com essa resposta dessa forma, vinda desse jeito, porque nós já tivemos informações excelentes do Livro dos Espíritos a respeito desse contato do homem com os animais e da transposição do princípio inteligente através dos reinos da natureza. Vamos lá, questão 611, tratando agora do item metempsicose para a gente encerrar o nosso estudo. Bom, então vamos lá. Os seres vivos têm uma só origem, que é o princípio inteligente, e isso parece a consagração da doutrina da metempsicose. O que é a doutrina da metempsicose? Qualquer ser pode encarnar em qualquer corpo. Eu posso encarnar no corpo de um cachorrinho na próxima encarnação, ou de outro animal, e assim por diante. Se a gente tem o mesmo princípio inteligente, isso pode acontecer, não é verdade? Não. Olha aqui, duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Então, não. Quem reconheceria a árvore com suas folhas e frutos no germe informe que contém a semente que dela surge? Pergunta, né? A gente olha por uma semente e não sabe de que árvore é aquela semente, a não ser que sejamos orientados, tenhamos especialidade no assunto e assim por diante, né? Então, não, o homem não pode encarnar no corpo de um animal. No corpo de um animal, o homem não teria eh, possibilidades de progredir, né? Questão 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Não, isso seria retroceder o espírito, porque, veja, muito coerente com o que foi dito anteriormente. Eu tenho propriedades que não cabem dentro de um corpo de um animal. O cérebro, né, o corpo de um animal, não expressariam todas as potencialidades humanas. Então ele não progride, né? Isso seria regredir. O rio não remonta à sua nascente. Isso aqui é uma questão de fechamento aqui dessa parte do Livro dos Espíritos que é importante, né? Kardec precisava tratar desse assunto. Vamos à última questão, a 613, mas de certo modo, eu queria só pontuar que ela está resolvida nas questões anteriores, né? Aqui eu estou passando rapidamente aqui, porque realmente só uma constatação, né, de que não pode ser dessa forma. Os princípios já estão postos anteriormente, eu estou tentando destacar um pouco desses princípios, né? Eu tenho faculdades que não cabem dentro de um corpo de um animal, falando de forma figurada, obviamente, né? Mas factualmente, o corpo de um animal não expressa todas as potencialidades humanas, do espírito humano, né? Embora de toda errônea, a ideia ligada à mente em psicose
não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Então, não tem algo intuitivo que gerou essa teoria? Nessa, como em muitas outras, sim, o homem tem esse sentimento intuitivo. Só que o homem o desnaturou, né? Se enganou no modo de desenvolver a sua teoria. E daqui por diante, meus amigos, eu vou fazer algumas pontuações rápidas nesses 6 parágrafos de comentário de Allan Kardec, porque aqui o codificador vai começar aqui falando sobre a metempsicose, mas vai, né, no final, falar um pouquinho mais sobre o progresso do princípio inteligente e deixar tudo isso posto como fundamentação para a gente das leis morais, esse capítulo, né, melhor dizendo, posto como fundamentação das leis morais. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses parágrafos, né, um pouquinho a respeito da, do desenvolvimento desses parágrafos, né? Olha aqui, ó, seria verdadeira metempsicose se indicasse a progressão da alma. Então, o que impede essa ideia, fundamentalmente, é a lei de progresso. Se a gente pega um ser superior e coloca num ser inferior, a gente não tem mais a lei de progresso. Então, é falsa a ideia da metempsicose no sentido da transmigração direta da alma do animal para o homem e o inverso também. O animal não pode passar diretamente para a vida humana. Lembra o que a gente leu, né? Esse é um princípio importantíssimo aqui. É preciso elaboração, é preciso crescimento, é preciso progresso lento para que o princípio inteligente se transforme em um espírito com E maiúsculo. Então, aqui no primeiro parágrafo, a refutação final à ideia da metempsicose como tendo a lei de progresso como seu fundamento, né? Não pode nem o animal diretamente passar por um corpo humano e o contrário, muito menos. Segundo parágrafo, ainda falando um pouquinho sobre isso, nessa frase aqui que é notável. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem. E isso precisa acontecer dentro de sua própria espécie. E de novo a questão da dignidade, né? Isso nada lhe diminui a dignidade, ter estado em outros reinos da natureza, né? Parágrafo 3, vamos em frente. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Mas aqui fica uma questão. Bom, a gente não acabou de ver lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 607, que o homem passa, que o princípio inteligente passa pelos reinos da natureza. Leon Denis escreveu isso e por fim chega ao aspecto hominal, né? Chega ao reino hominal. E agora como que Kardec escreve aqui? Que a origem do espírito com E maiúsculo é uma questão que se prende à origem das coisas e que Deus guarda o segredo. Dado, ele explica na sequência, meus amigos, aqui, dado não é o homem conhecê-las de modo absoluto. A gente faz apenas a respeito dessas questões suposições e apenas criamos sistemas mais ou menos prováveis. E aí a gente se decepciona um pouco com o Livro dos Espíritos e diz assim: mas eu queria uma resposta definitiva para essa questão. E nós espíritas temos informações em Leon Denis, em Emmanuel e assim por diante que dizem que é assim, que o espírito, né, que o princípio inteligente passa pelos reinos da natureza. Meus amigos, aqui Kardec está agindo com uma característica sua que era notável, né? E que é espetacular. Kardec está agindo aqui com bom senso. Os espíritos vivem repetindo que a questão da origem das coisas é uma questão que pertence a Deus, das coisas espirituais, né? Das coisas em gerais, se formos assim considerar, né? Ora, pertence a Deus e que a inteligência humana ainda não é capaz de contemplá-las na sua totalidade. Então Kardec usa aqui de bom senso. Ele fala: olha, eu vou deixar essa questão em aberto, né, por enquanto, e um dia a gente vai ter a resposta sobre isso. Por enquanto, vou deixá-la em aberto. Bom, isso denota bom senso do codificador e denota mais uma coisa: humildade. Ele não quer ser aqui
o dono de todas as respostas, né? Ele não tem a pretensão de colocar todas as respostas à nossa disposição. Não é necessário isso. O ponto necessário, efetivamente necessário para a nossa existência, é termos um olhar geral sobre quem nós somos, o que nós somos, sobre o nosso papel enquanto filhos de Deus na criação, enquanto espíritos, diante da inteligência suprema. Isso já foi feito no movimento todo do livro até aqui. E o que nos resta saber que é de essencial para nós, de agora em diante, é o que virá na sequência, são as leis morais. Somos seres essencialmente morais. Portanto, o que há de essencial em nossas vidas para daqui em diante é o desenvolvimento moral. Sendo que agora ele está fundamentado em todas as informações que nós tivemos nas duas primeiras partes, né, de O Livro dos Espíritos. É, assim, genial. É é realmente emocionante a gente perceber como Kardec construiu tudo até agora e como ele permanece fiel aos seus princípios de um homem racional, de um homem humilde, de um homem que tem bom senso, né? Bom, o que a gente pode pensar é o seguinte: claro que o melhor sistema é esse segundo sistema, né? O sistema que diz que o princípio inteligente passou por todos os reinos da natureza até chegar a ser homem. Bom, e se serve de algum alento aos nossos corações, nós temos a obra A Gênese. Lá na obra A Gênese, a gente tem um capítulo que se chama A Gênese Espiritual, Encarnação dos Espíritos. Quem tiver um pouquinho de curiosidade pode pegar depois, lá na obra A Gênese, a última obra de Allan Kardec. Estou citando a Gênese justamente por esse motivo, né? Por essa razão. Ela é o último escrito de Allan Kardec. É a última das 5 obras básicas. Kardec começa em 1857 e vai terminar anos depois lá na Gênese. Isso significa que a Gênese é o texto mais maduro do pensador Allan Kardec. É o texto que ele escreveu no qual ele tinha maior conhecimento já de algum tempo sobre o Espiritismo, contato mais maduro com os princípios que ele mesmo foi capaz de organizar para a gente na codificação. E lá na obra A Gênese, nesse capítulo Gênese Espiritual, a gente tem a confirmação da tese de que o princípio inteligente passa pelos reinos da natureza até se tornar espírito com E maiúsculo. Parece que Kardec ali preferiu confirmar essa tese por ser a tese mais coerente, né? Por ser a tese é, que melhor explica a, a, o progresso, né, do princípio inteligente, que melhor explica mesmo a presença humana. É a tese mais completa. E muitas vezes a tese mais simples e mais completa é a correta. E isso também faz parte da ciência, né? Kardec confirma lá na Gênese essa tese, tá bom? Para a gente não ficar muito decepcionado aqui com o que está escrito no parágrafo 3. Então a gente pode ter uma ideia de que essa tese é a melhor tese de todas, né? Fica a dica sempre para a gente, né? Usemos nós também, espíritas, estudantes da doutrina, nós que somos estudantes da doutrina, usemos também do nosso bom senso e da nossa humildade para dizer que a gente não sabe tudo e que a gente pode ainda deixar algumas coisas em aberto. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo 4. Kardec explora as vantagens e desvantagens dos dois sistemas, dizendo, né? Nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre os homens e os animais. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais. Vão se transformar em homens. Esse é o primeiro sistema, né? Que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Não é? Então, que ele vai apresentar o modo de leitura desse segundo sistema. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe. Né? Não tem progresso intelectual, né? Relação de progresso intelectual entre uma espécie e outra. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto.
cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório. Então, aquele serzinho morreu, o princípio inteligente volta ao seu reservatório original, né? Bom, os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desse mundo e ao grau de adiantamento dos homens. Então vamos lá, continuando um pouquinho adiante agora. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito com E maiúsculo, centelha divina que lhe confere o senso moral. Qual a origem do espírito? Eu estou pulando um pouquinho os pedacinhos aqui para a gente ver a conclusão, né? Qual a origem dos espíritos? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? São mistérios. Inútil querer devassar, e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode do que constituir sistemas. Então vejamos, né? Kardec expôs aqui para a gente os dois sistemas, fez uma conclusão e vai terminar dizendo que o que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos. E assim Kardec termina essa segunda parte do Livro dos Espíritos, fazendo essa breve exposição dos dois sistemas e, para muitas pessoas, para muitos amigos, o primeiro sistema é muito melhor, para outros o segundo sistema é muito melhor. Esse segundo que, segundo Kardec, né, preserva um pouco da dignidade humana do ponto de vista daqueles que se sentirem ofendidos, né, em terem a informação de que passaram por reinos inferiores da natureza. E o primeiro tem um aspecto mais abrangente, um aspecto de continuidade para o princípio inteligente, né, que parece estar mais condizente com a lei de progresso. Bem, meus amigos, dessa forma a gente encerra o estudo dessa segunda parte do livro. Eu espero que tenha sido interessante, que tenha aberto em nós a nossa sensibilidade para a percepção das necessidades, inclusive, desses amiguinhos, né? Que passam por outros reinos da natureza, o reino vegetal e o reino animal, e que nós possamos, assim, expandir também o nosso pensamento no que diz respeito ao nosso lugar na natureza. Enquanto seres humanos, enquanto seres dotados de capacidades superiores e que, portanto, têm uma responsabilidade também um pouco maior, né? Muito maior, na verdade, em relação à vida, no que diz respeito ao seu aspecto geral. Aquela vida que se inicia lá na planta, que se elabora, a ideia que eu gosto muito particularmente, eu gosto muito, né? É, fazendo aqui um parêntese, né, de uma impressão pessoal, né? Eu gosto muito dessa ideia, princípio inteligente que se elabora nos reinos inferiores, chegando ao reino nominal e seguindo a sua jornada até a pureza total, até a perfeição total possível ao espírito, até essa comunhão plena com as leis divinas, até esse momento em que nós podemos nos dizer, como Cristo disse, que ele era um com o Pai, até o momento em que possamos dizer isso a respeito de nós mesmos, né? Eu sou um com Deus. Chegaremos a esse momento e para isso a gente vai estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos a partir do nosso próximo encontro. Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela companhia, um abraço fraterno e até logo mais.